Olá, galerinha! Vou começar mais uma aula do professor Janderson. Iremos falar da evolução dos seres vivos. Bom, antes de falar evolução, é muito importante falar dos fósseis. O que são fósseis? São registros do passado, a história do nosso planeta. São vestígios de seres vivos. Quando eu falo vestígio, eu não estou significando, não estou me prendendo apenas ossos, né? Quando muita gente se vê. Quando eu falo vestígio, pode ser uma folha, pode ser uma pegada, pode ser um caule, tá? Pode ser qualquer vestígio de ser vivo que se falsificou devido à ação do tempo. Então virou um fóssil e é um vestígio de ser vivo. Então é considerado, sim, muito importante para a história do nosso planeta. Esses vestígios, eles ficam presos nas camadas profundas, né? Chamadas camadas sedimentares. Elas têm uma capacidade de conservar esses vestígios de milhões e milhões de anos, tornando assim uma história para ser estudada, descobrir e aprender muito com os registros do passado, porque são eles que vão servir de base para tirar as dúvidas e tentar fazer o quebra-cabeça da questão evolutiva dos antepassados para os descendentes, causando assim uma linha de evolução. A evolução é baseada em sucessivas modificações ao longo do tempo. São transformações sofridas pelos seres vivos. E essas transformações sofridas pelos antepassados foram repassadas para os ancestrais, que apresentam semelhanças, né? Então, essas modificações ao longo do tempo, elas foram tornando as características atuais, presentes hoje, realidade. E ainda continua acontecendo essa evolução. Então, a evolução são modificações constantes que acontecem ao longo do tempo. Existem dois pensadores, cientistas bastante marcantes nessa linha evolutiva. Um é Lamarck, com suas hipóteses, né? A hipótese de Lamarck, ficou conhecida como lamarckista, ficou batizada como o uso e desuso. O que seria o uso e desuso? Ele falava que as partes desenvolvidas eram as partes mais usadas, ou seja, eram as partes usadas com maior frequência. Quanto mais o ser vivo usava aquela parte do seu corpo, mais ela evoluía, tá? E as partes que não eram desenvolvidas eram as partes que eram menos usadas. Então, se você usa, desenvolve. Se não usa, não desenvolve. Por isso ficou batizada como a lei do uso e desuso. Um exemplo da girafa, né? Lamarck causou a hipótese da girafa falando que o pescoço da girafa era pequeno, de acordo com que o pescoço foi esticando, com a necessidade dela alcançar galhos mais altos. Então ela forçava tanto o pescoço que esse pescoço desenvolveu e tornou maior, facilitando a sua alimentação, tá? Então ele fez com que o pescoço da girafa se desenvolveu devido à necessidade de usar para alcançar galhos mais altos. De tanto forçar, ela conseguiu desenvolver. Era a teoria de Lamarck. Então, características adquiridas eram passadas para descendentes. Ou seja, se uma girafa conseguiu esticar seu pescoço pelo seu esforço, ela conseguiria passar para os seus filhotes o pescoço alto, tá? Então, se por acaso você perdesse um braço, você passaria seus filhotes sem um braço também. Seus filhotes nasceriam sem um braço. Então, todas as características que você adquirisse
você passaria para os seus descendentes. Teoria de Lamarck. Aí vem meu amigo Darwin. Darwin também é um grande nome quando se trata de evolução. Suas hipóteses ficou conhecido como darwinismo. E sua lei começou a ser falado, né, e batizada de seleção natural. O que seria uma seleção natural? O ambiente ele favorece somente os mais adaptados. Se o ser está adaptado a viver naquele ambiente, ele sobrevive. Se o ser não está adaptado para viver naquele ambiente, ele morrerá. Então, diferenças individuais. Mesmo um ser vivo sendo da mesma espécie, cada indivíduo ele apresenta suas diferenças pessoais, individuais, né? Um exemplo são os seres humanos. Todos nós somos da mesma espécie, mas somos diferentes. Temos traços diferentes. Então, características diferentes. Então, mesmo sendo da mesma espécie, apresentam características individuais. E essas características individuais que vão se destacar no ambiente. Tá? O exemplo da girafa. Ao contrário de Lamarck, Darwin falou que existiam girafa de pescoços pequenos e girafa de pescoço grande. As girafas de pescoço pequeno não conseguiu alcançar os galhos altos, ou seja, a partir do momento que acabou sua alimentação das pequenas, das baixas, elas foram morrendo, restando apenas as girafas de pescoços maiores. Então, diferente de Lamarck, Darwin falou que existia pescoço pequeno, pescoço médio, grande, e que o ambiente de galhos altos favoreceram apenas as girafas de pescoço altos e eliminou as que não eram. Então o ambiente escolheu, favoreceu. Isso que é a seleção natural. O ambiente favorece somente aqueles seres mais adaptados. Okay? Quando houve a extinção da girafa de pescoço pequeno, as girafas de pescoços maiores conseguiram passar suas características, não porque adquiriram, mas porque é genético. Elas já nasceram de pescoços grandes. Então, características hereditárias dos códigos genéticos eram passadas para seus descendentes. Isso Darwin afirmou. Evolução individual. Como a gente falou, ao longo das gerações a gente vai passando as características nossas, DNA, genética. E os mais adaptados vão estar prontos para sobreviver. É a seleção natural. O ambiente vai escolher aquele que está mais adaptado. Por exemplo, essa figurinha que vocês estão vendo do inseto. O inseto amarelo vivendo em um ambiente verde, ele facilmente é identificado. Um inseto desse não vai conseguir sobreviver devido ao seu ambiente. Agora, se esse inseto nasce de cor verde em um ambiente verde, ele vai favorecer, ele vai conseguir camuflar, se esconder e dificilmente será encontrado pelo seu predador. Então, infelizmente, sua característica individual não favoreceu nesse ambiente, logo ele vai sumir. Assim serve para todos, pessoas que convivem em ambientes frios, quentes, que têm uma adaptação melhor no seu ambiente, tá? Então, não é a gente que vai se adaptar ao ambiente, tá? O ambiente ele já está lá. Aqueles que nascem já adaptados, eles vão conseguir sobreviver, ok? Um outro exemplo é essa ave. Ela conseguiu identificar os besouros, os insetos verdes. Com certeza esse lugar é um lugar mais seco, de folhas secas, onde esses insetos mais escuros, marrons, conseguiram se esconder. Insetos de cores verdes ficaram com maior destaque. Logo,
eles não estão adaptados naquele ambiente. Então, pela seleção natural, os insetos mais escuros conseguiram sobreviver e vão repassar seus genes. Seleção artificial. Seleção artificial são genética modificadas artificialmente em laboratório, né? Então, hoje, a biotecnologia está fazendo com que aconteça a seleção artificial. O maior exemplo são o melhoramento genético, aplicado em criação e plantação. Você tem um melhoramento de vacas, por exemplo, vacas leiteiras, as que conseguem produzir mais serão escolhidas e não irão misturar com outras vacas, tendo assim uma seleção artificial. Plantas genéticas, transgênicas, acontece o melhoramento e isso faz uma seleção artificial e não seleção natural. Até mistura de raças de cães, entre outros exemplos. Então, seleção artificial é feita em laboratório para melhoramento. E seleção natural, somente aqueles seres mais adaptados ao ambiente irão conseguir sobreviver. Árvore filogenética. Árvore filogenética são informações da evolução. São esquema da história evolutiva. Okay? Serve para a gente entender, compreender melhor a linha de evolução. Os mais próximos têm mais semelhanças. Então, quando os seres vivos estão perto um do outro, significa dizer que eles têm uma maior semelhança entre eles. Compartilham de características parecidas. Comparação entre os seres vivos, né? Existem dois extremos. O início, que fica embaixo. Quanto mais embaixo, mais primitivo é. E o final, que fica em cima. Quanto mais alto, mais evoluído. Certo? Então, vamos para esse exemplozinho aqui ao lado. Você tem duas árvores, uma deitada e uma em pé. A deitada significa dizer que o mais baixo, mais primitivo. O mais alto, mais evoluído. Então, C é o mais primitivo e o B mais evoluído, tá? Quanto mais próximo, mais semelhança. Então, A tem uma grande semelhança com C, o A tem uma grande semelhança com B. B e C não têm tanta semelhança, pois estão mais distantes. Embaixo, no outro exemplo de árvore filogenética, ela está em pé. Quanto mais embaixo, mais primitivo. Quanto mais alto, mais evoluído. C, mais primitivo. A, mais evoluído. B e A compartilham de semelhanças bem parecidas, pois estão próximos. A e C têm uma diferença de características, né? Não são tão semelhantes, porque já estão mais distantes. Tá? Então, quanto mais próximo, mais semelhantes. Quanto mais distante, menos semelhança entre esses seres vivos. Origem da vida. Basicamente, a vida no planeta Terra tem 3,8 bilhões de anos. A vida nasceu unicelular, formada por uma única célula, bem primitivo. Um cientista ganhou bastante destaque por tentar imitar condições da Terra primitiva, ou seja, como a Terra era antes para o surgimento da vida. Stanley Miller conseguiu fazer seu experimento com condições parecidas. Descargas elétricas devido às grandes tempestades de raios no tempo. Alguns aminoácidos primitivos devido às composições das substâncias encontradas. E alta temperatura, que devido tinha grande quantidade de vulcões, lavas e o planeta era muito quente. Aminoácidos primitivos são presentes nas nossas células. Então, pode ser uma possibilidade de eles terem se unidos e descarga elétrica dá aquela energia necessária para que uma célula conseguisse ter vida. E esses aminoácidos conseguiam evoluir para vidas unicelulares, que logo depois viraram procariontes, depois eucariontes,
pluricelulares, até algumas vidas encontradas hoje. Tá? Então, a origem da vida nasceu de vidas unicelulares, bem primitivas, bem simples. Meu muito obrigado e até a próxima.